Eu casei, eu era muito nova, eu tinha 13 anos e engravidei com 14 anos. Na gravidez, eu descobri o que realmente ele era. Ele começou a me maltratar, me xingar e falou: de hoje você não passa. Meu nome é Rose e eu vivi um verdadeiro inferno no meu casamento. Tudo começou quando eu tinha 10 anos de idade, quando o meu pai era ausente e descobrimos que ele tinha 5 amantes justamente nessa idade, né, que eu tinha 10 anos de idade. Minha mãe sofreu tanto, mas tanto, que ela teve um derrame. E por causa desse derrame, a minha mãe ficou sem andar. E eu com 10 anos eu tive que cuidar de uma casa, aprender a cuidar de uma casa, a cozinhar, a cuidar dos meus irmãos. Quando eu estava com 12 anos, eu falei assim: eu vou casar, eu vou ter uma família e não vou passar o que minha mãe está passando. Eu tinha 13 anos quando eu casei e engravidei com 14 anos e tive minha filha com 15 anos. Na gravidez, eu descobri o que realmente ele era. Ele começou a me maltratar, me xingar, e a coisa foi agravando cada vez mais. Minha filha nasceu e ele se tornou um verdadeiro grosseiro, estúpido, agressivo. Começou a bater na minha filha. Ele nunca tocou em mim, mas o jeito dele me ferir era batendo na minha filha. Então ele batia nela. Ela com 3 anos de idade, ele quebrou o braço dela batendo nela com raiva. E aí um dia eu fui num aniversário, não falei para ele, no outro dia ele descobriu que eu fui nesse aniversário, aí ele quebrou tudo dentro de casa, tudo. Ele jogou fogão, o botijão de gás, caiu quase em cima da vizinha, o botijão de gás. E eu corri para a casa da minha mãe e ficamos trancados dentro de casa, e ele pegou a faca, foi lá na janela e batia assim com a faca na janela e falou: de hoje você não passa. Só vou te falar uma coisa, eu tô indo lá no serviço, vou pegar o 38 e vou disparar todinho na sua cabeça, na cabeça da Sheila e na minha cabeça depois, eu me mato depois. E foi aonde eu fiquei aterrorizada, porque eu não queria morrer. E aquele casamento de sonho, que eu pensei que ia ser um sonho, que ele ia ser meu príncipe, se tornou um inferno. Aí tivemos uma conversa em família e ele falou que estava nervoso na hora e que ele não ia fazer isso. Continuamos casados, vivendo com a nossa família, eu, ele e minha filha, mas vivendo ainda o inferno, porque ele continuava com a grosseria dele, ele continuava batendo na minha filha ainda. Eu chorava por dentro, eu chorava por fora, era angústia, era depressão, era sofrimento, não dormia à noite, ouvia vozes. Então eu sofria demais, o sofrimento, eu tinha vontade de tirar minha vida várias vezes. Quando eu passava pelo metrô, tinha vontade de me jogar naquele metrô. Ele me traiu. Eu descobri que ele tinha uma amante e o sofrimento foi maior ainda. A dor foi maior ainda, porque eu amava ele, sempre fui fiel a ele. Ele foi infiel comigo. Eu queria um príncipe e ele se tornou pior do que um sapo. E eu só falei assim: meu Deus, me ajuda, porque eu não vou aguentar. Eu preciso da sua ajuda. E foi assim que eu cheguei na igreja. Cheguei na Igreja Universal no fundo de poço, casamento destruído, vivendo um inferno. Só não cheguei a tirar minha vida por causa da minha filha, porque eu sempre priorizei a família. Sempre foi a minha família que eu coloquei ali em primeiro lugar. Mas a família não existia. Estavam lá lamaçal.
A minha irmã, ela já frequentava a Igreja Universal e ela que convidou para ir. Chegando lá, fui bem recebida, as obreiras me atenderam bem e me orientaram o que eu tinha que fazer. E naquele dia, eu já consegui dormir. É como tivesse tirado algo dali do meu coração, né? Aquela dor, aquele aperto que eu cheguei, chorei muito, muito mesmo por causa do sofrimento. Passei pela corrente de libertação, me batizei nas águas. Eu não via mais vulto, não via mais vozes, não tinha vontade mais de me matar, pelo contrário, de viver. Parei de beber, graças a Deus, porque eu bebia muito. E aí eu ouvi falar do Espírito Santo. E aí eu comecei a falar, mas o que é o Espírito Santo? O que ele faz? O que acontece? E a esposa do pastor falou assim, Rose, não adianta você ficar só focando só na sua família e você não focar também na sua vida espiritual. Você tem que focar também na sua vida espiritual, que é o mais importante. E ela começou a contar como que ela era e o que o Espírito Santo fez na vida dela. Aí eu falei assim, eu também quero. Eu também quero. Eu comecei a ler a Bíblia todos os dias. Eu comprei uma Bíblia, que eu não tinha Bíblia, gente. Na minha casa eu dizia que era católica, mas eu não tinha Bíblia. Comecei a ouvir as palavras que saía na rádio, na TV. Então eu comecei a investir na minha vida espiritual. Então eu fazia tudo ali, ó, direitinho, porque eu queria receber o Espírito Santo. Até que numa quarta-feira eu fui batizada com o Espírito Santo. E que dia! Foi o dia mais feliz da minha vida, porque eu senti uma paz que eu nunca tinha sentido na minha vida, uma alegria que eu nunca tinha sentido na minha vida. O júbilo foi tão grande que a minha vontade era de gritar, de falar para as pessoas a importância de você ter o Espírito Santo dentro de você. Você tem força, você tem garra, você pode passar por luta, você pode passar por dificuldade, você pode passar por que for, mas você tem o Espírito de Deus ali dentro de você, você tem a presença de Deus. Ele está ali dizendo, eu sou contigo, filha. Vai passar, calma, tudo passa. E com o Espírito Santo, você vence tudo. Eu fui batizada com o Espírito Santo e a luta continuou lá com meu esposo, porque ele não queria ir para a igreja. E aí eu entrei com uma outra corrente, a terapia do amor. Então eu comecei a ter sabedoria. Eu comecei a fazer com ele o que eu não fazia antes. Ter paciência, saber falar com ele. Mesmo ele ficando 3 dias sem vir em casa, porque ele estava com amante. Eu sabia que ele estava com amante, mas eu tratava ele bem. Eu cuidava dele, eu passava roupa, eu limpava a casa, ele chegava, a casa estava cheirosa. Era tudo diferente. Até que ele chegou um dia, eu tomei banho um domingo de manhã para ir para a igreja. Aí ele se trocou todo, encostou, aí falou assim, vamos? E aquele homem que falou que jamais ia para a Igreja Universal, ele hoje está na igreja, firme na presença de Deus. Sabe aquele príncipe que eu falei, que eu pedi lá atrás? Eu tenho hoje. Desculpa, gente, mas hoje eu tenho um companheiro, um amigo fiel, amoroso, carinhoso, que cuida da nossa família. Eu não tenho palavras para dizer o homem que ele se tornou.
um verdadeiro homem de Deus. E ele também foi batizado com o Espírito Santo. Ele também nasceu de Deus. Quando eu entrei na igreja, eu falei assim, Senhor, eu vejo tão bonito o casamento da Dona Esté e do Bispo Macedo. Um dia eu quero ter um casamento desse. Olha, Bispo, eu tenho. Tudo isso porque eu fui batizada com o Espírito Santo. E a presença de Deus mora dentro de mim. E eu sei que nada, nem ninguém pode tirar isso de mim. Hoje eu faço parte do grupo de evangelização. Eu gosto de sentar com a pessoa, de ouvir ela falar o que está ocorrendo com ela, qual o sofrimento que ela está passando. Eu falo para ela como foi a minha vida. E se ela fizer o que eu fiz, ela também vai vencer. Então, para você ser feliz, assim como eu sou, assim como eu tenho uma família abençoada, a maior bênção e o melhor foi o Espírito Santo.